Iniciando os trabalhos dessa tarde, convidamos o doutor Antônio Eugênio Zacarias, que será o presidente do painel, e também a doutora Filomena Maguire, na qualidade de secretária, para coordenarem os trabalhos do painel Desafios Globais em Saúde da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Com a coordenação dos trabalhos, doutor Antônio Eugênio e doutora Filomena. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em meu nome pessoal e da Ordem dos Médicos de Moçambique, o convite formulado pela CFM, na pessoa do Dr. Vidal, presidente da Confederação Médica do Brasil. E convido a doutora Filomena Maguire, da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, para que faça a apresentação dos palestrantes. Muito boa tarde, é um prazer vir de Macau até aqui. Eu pertenço à Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau e venho representar essa associação, visto que o nosso presidente, o Dr. Salles Marques, por motivos profissionais, não pôde estar. Portanto, é um prazer mesmo estar aqui e vamos começar esta parte dos trabalhos com o Dr. Dirceu Greco. O Dr. Dirceu Greco tem um ótimo currículo, licenciou-se em Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e é doutor em Medicina Tropical. Especializou-se em Medicina Clínica pela Universidade Estadual de Nova Iorque, Buffalo, e na Universidade de Londres. É professor desde 1980 em Clínica Médica pela Universidade de Minas Gerais e professor titular desde 91. Atualmente, leciona as doenças infecciosas e parasitárias no curso de Medicina e coordena a disciplina bioética na pós-graduação. É membro de várias comissões, como na Comissão Nacional de AIDS, ou SIDA, da Comissão do Consenso do Tratamento do HIV para Adultos e da Comissão das Vacinas Anti-HIV do Ministério da Saúde. É também especialista em infecciologia, alergologia e imunologia clínica. Foi eleito para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de 2007 a 2010, tem mais de 130 trabalhos publicados e foi consultor em várias instituições nacionais e internacionais. Faz a sua atividade clínica na área de medicina, especialmente com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, imunologia clínica e ética. De 2010 a 2013 foi diretor do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. O professor Dirceu Greco vai-nos apresentar o tema doenças viróticas, ou virais, emergentes e reemergentes. Por favor, é um prazer. Boa tarde, já cumprimentei a mesa, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito honrado de ter sido convidado para participar desse evento aqui em Brasília. Agradeço ao CFM por esse convite. O assunto é um assunto muito complexo, né? Claro que complexo é impossível de falar em 15 minutos. Mas eu tento fazer um apanhado geral. Pode, eu que passo? E o apontador é aqui.
Essa lista aí é uma lista enorme, né, utilizada pela OMS para definir o que eles chamam de principais doenças emergentes com probabilidade de causar grandes epidemias. A lista tá aí, tem várias delas que nós já conhecemos, outras não, né? Febre hemorrágica da Crimeia, doenças por filovírus, inclusive o ebola, doenças emergentes por coronavírus, febre de Lassa, infecção pelo vírus Nipah, febre do Vale do Rift. E outras doenças não entraram nessa divisão, porque já tem pelo menos uma coisa mais bem estabelecida, mas tem tanta importância epidemiológica quanto qualquer dessas outras aí, né? Entre elas, a chikungunya, o vírus da febre grave com trombocitopenia e a zika, que para nós tem importância fundamental. Além dessas, claro que está em muita evidência, não é emergente nem reemergente, ela continua entre nós, HIV/AIDS, tuberculose, malária, influenza aviária e dengue. Quer dizer, realmente vivemos um ambiente muito complexo, né? Pensando, nós estamos falando sobre, principalmente, o que pode afetar a comunidade, vamos falar a comunidade lusófona. Uma parte dela está relacionada com isso aí, né? Esse quadro é mostrado em vários locais, chamado taça de champanhe da pobreza, né? A maior parte da distribuição de renda está lá em cima, 90%, com 10% da população mais rica, a maior parte dos pobres estão aqui embaixo praticamente sem acesso a nada. Então, o pano de fundo, que vai ser um ponto importante para nós trabalharmos, como médicos, como biodicistas, como professores, está exatamente como é que você pode lidar para facilitar ou ajudar que isso seja modificado. Esse quadro aí é muito interessante, é o seguinte, que é uma avaliação de onde que está a pobreza. Está o mundo que a gente conhece, aquela projeção do mapa, e a pobreza está localizada exatamente... Onde é que ela está aqui? Desculpa, pulei uns 4 ou 5 aqui com essa... Olha. Ela está localizada exatamente em países onde nós temos representantes aqui, atinge a Índia muito intensamente, o Brasil escapa um pouco dessa história, mas porque aqui é comparativo. Então, realmente, a população do mundo, a maior parte dela está nessa região, e a maior parte dela está afetada por esse processo. O seguinte aí mostra outro ponto importante, né? Porque se pensa que tem necessidade de modificar isso, uma parte com pesquisa e desenvolvimento. Esse mapa mostra exatamente a mesma coisa outra vez. Está aqui a América do Norte, Europa Ocidental, um pouco da Índia, a Rússia também, mas a África aqui virou um fiapo. E o Brasil também está um pedacinho pequeno dele. Quer dizer, está tudo concentrado de novo na região que realmente, teoricamente, necessita menos disso que nós estamos conversando. É claro que, dentre esses processos que eu comentei, ainda acrescenta essas negligências, que não é o tema dessa palestra, mas, evidentemente, esses slides vão estar disponíveis, podem utilizar do jeito que vocês quiserem. 2 bilhões de pessoas com vermes intestinais, esquistossomose, filaríase, tracoma, cegueira do rio, uma população enorme afetada. Agora, voltando ao tema específico, nós podemos ver esse quadro é muito interessante também, mostrando quase uma separação, né, do mundo norte com o mundo sul, zika, chikungunya e dengue. Nós estamos vivendo no Brasil esse cenário horroroso, né, que onde tem um vetor disponível que transmite exatamente essas 3 patologias, e ela atinge populações, de novo, muito vulneráveis, trazendo distúrbios importantes, como é que nós enfrentamos isso de maneira correta. E claro que a disseminação hoje é muito mais fácil, e esse quadro seguinte aí mostra muito bem, esse é um quadro de um dia, tirado do transporte aéreo no mundo, acho que é 2016 esse é. É impressionante, né? Quer dizer, o que aparecer em qualquer desses países, principalmente se aparecer nessas regiões que tem muito contato com a Europa Ocidental, com a América do Norte, isso dissemina uma rapidez quase impossível de ser interrompida. Quer dizer, as medidas sanitárias para evitar isso tornam-se quase impossíveis, que é mais um problema de difícil controle pela saúde pública internacional. E aí, entrando nas patologias mais importantes,
A história do ebola em 2016 tem uma quantidade de coisa extremamente importante de falar, e certamente meus colegas aqui da África têm experiência local para discutir sobre isso, mas mostrar quando apareceu essa epidemia, que foi em 2014, ela começa a aparecer, aparece um pânico enorme, uma dificuldade enorme de enfrentamento, a OMS levou muito tempo para reconhecer. Quando começa a ter a resposta local, já tinha disseminado bastante, e outra vez, a razão principal, era um país onde o sistema de saúde estava completamente destroçado. A patologia apareceu, aí o pânico foi tão grande que se estimava que para essa época aqui, começo de 2016, haveria talvez mais de 100 mil casos. Felizmente, o surto foi mais ou menos autolimitado outra vez, mas a ebola não desapareceu. Esse risco vai acontecer de novo. O outro que eu resolvi mostrar um pouco também, em relação ao HIV. O HIV, ele acabou atingindo o mundo todo também, mas tem uma diferença para nós no Brasil, que essa diferença vale a pena ser falada rapidamente. Né? Se vocês olharem aqui, eu posso fazer essa marca aqui separada, atingiu principalmente a África subsaariana, e dessa vez o Brasil escapa. O Brasil fica praticamente igual à América do Norte, muito próximo da Europa Ocidental. Quer dizer, uma patologia tão complexa, tão confusa, atingindo tantas vulnerabilidades, e o país foi capaz de responder. E aí que vem talvez a diferença que vale a pena a gente pensar, tirar alguma coisa positiva do que eu vou continuar comentando. Por que isso aconteceu? Por que a AIDS, diferente daquelas que eu mostrei, o Brasil está magrinho aqui, igual a América do Norte, e o atingimento da África, e agora da Índia e da parte da Rússia, é extremamente importante, interessante, difícil de explicar. Uma das razões, e talvez seja essa, uma coisa para levar para casa, para a gente pensar com muito cuidado, que no Brasil a resposta só aconteceu por causa disso. Porque em 1990, o Brasil decide estabelecer, e eu vou discordar do meu colega que falou de manhã, não foi de maneira altruísta, não. Foi de maneira aspirativa. Tem um sistema único de saúde que atingisse todo mundo. Sem o SUS, a resposta brasileira não teria acontecido. Então, acho que isso aí é bom a gente ter na cabeça, com o risco que o SUS está correndo agora de diminuir o suporte financeiro. Né? Mas essa foi realmente um marco. Né? Esse marco é tão intenso, se vocês olharem embaixo nesse slide aqui, está escrito aqui um negócio recente, 2015. A cobertura de saúde universal é um dos equalizadores mais sociais, mais poderosos entre todas as políticas possíveis. Falada pela Margaret Chan, que ainda está saindo ainda, mas ela é a diretora-geral da OMS. O Brasil já faz isso desde 1990. Importante ter isso na cabeça. Além disso, quando começa a pensar como é que você vai cuidar dessa quantidade de patologia, tem outro problema, porque o acesso ao cuidado, a maior parte das vezes, a utilização, depois que acontece, a utilização de medicamento. Medicamento, a maior parte das vezes, protegido por patente, onde o custo é absurdo, é obsceno, e começa a ter uma saída que é pequena, mas nós podemos lutar junto, que é a manutenção da Declaração de Doha, onde a primazia da saúde pública, transferência de tecnologia e exportação de genéricos faz parte dele. Claro que nós estamos vivendo uma pressão enorme agora para seja revogado essa história e pensar que foi com isso aí que o Brasil, pela primeira e única vez, em 2007, decreta um licenciamento compulsório, a quebra de patente no medicamento utilizado muito intensamente para tratar HIV/AIDS. A época foi uma dificuldade enorme, porque havia uma pressão internacional dizendo que se o Brasil fizesse isso, iria acontecer tanta represália, aumentar imposto de venda de coisa brasileira para fora, o produtor, que era a Merck, dizia que não ia fazer mais pesquisa no Brasil, era tudo blefe, evidentemente. Mas foi um processo exemplar que vale a pena que nós tenhamos na cabeça todos. Né? O Brasil
participou disso muito intensamente. Estou vendo meu colega de Moçambique sentado ali. O Brasil, em 2010, resolve transportar para lá uma fábrica de antirretrovirais com tecnologia toda brasileira, sem nenhum custo adicional, a não ser o custo da produção. Espero que esteja funcionando ainda, mas é uma parte desse processo da colaboração Sul-Sul, que é exatamente nós estamos conversando aqui em relação à parte lusófona. Eu vou passar para frente, falar um pouco de conclusão, perspectivas. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar essas novas e reemergentes epidemias? Eu já falei um pouco sobre isso, mas primeiro tem de ser necessário cada um de nós, e revendo aquela apresentação muito interessante do Dr. Vital hoje de manhã, comparando os nossos países, nós estamos vivendo uma situação muito complicada mesmo, né? Nós temos 270 milhões de pessoas nessa comunidade lusófona, a maior parte está no Brasil, 210 milhões mais ou menos. Tem países de tamanho, vamos chamar de tamanho grande, Moçambique, Angola, eu vou acrescentar Portugal no meio, apesar de 10 milhões, não sei nem um tamanho muito grande. O resto são países de número pequeno de pessoas, mas vivendo situações de pobreza gravíssimas. A variação do IDH nessa população que nós estamos conversando, ela varia do 41º lugar, impressionante. Um país da Europa está em 41º lugar no IDH internacional. A chegar ao que está mais para trás deles, é Moçambique, quase no final da lista. O 181º desse processo. Então é importante ter isso na cabeça, né? É importante de avaliar a necessidade, defender normas éticas justas. Essa é a nossa discussão, o papel que o CFM tem e as outras entidades têm nisso, nós temos de ajudar a balizar o que acontece em relação à saúde pública no país. O CFM tem um papel importantíssimo nisso, que ele pode servir como contraponto. Uma situação que nós estamos vivendo agora, onde o SUS está sendo estrangulado e onde aparece a perspectiva no Brasil estabelecer plano de saúde popular, que é para tirar o pessoal do SUS e entregar para as agências de saúde. Então, são absurdos, né? Então, nós temos que pensar no que nós podemos fazer nesse sentido. Isso é possível fazer, né? É bom que o meu colega, que é o vice-presidente do CFM, vai assumir aqui e vai confirmar que nós vamos fazer isso tudo juntos. Vai ser muito importante que isso seja feito. É importante que tenha muita pesquisa mesmo, mas o mais importante agora é que nós tenhamos acesso ao que já existe. Acesso à saúde de qualidade, com produção local, transferência de tecnologia, que pode, com isso, você pode ter certeza, você pode melhorar a condição de saúde dessa população, até que nós cheguemos nesse ponto aqui, que talvez aí seja uma das partes mais de expectativa, que é essa discussão em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis a partir de 2015, que sucedeu aos Objetivos do Milênio, né? Entre eles está aí, vou mostrar para vocês, está ali em cima, sem pobreza, eliminar a pobreza. Número 3, saúde adequada e bem-estar. Número 2, eliminar a fome. Número 4, educação de qualidade. E como pano mesmo estruturante, enquanto não tiver acesso à água, saneamento de qualidade, a maior parte dessas patologias nós não vamos controlar. Onde é que está o Aedes aegypti no país? Está dentro de casa, sim, mas ele está muito mais fora de casa, onde não tem saneamento, onde não tem água, não tem acesso à água e não tem esgoto. Então, você faz parte, pensando nisso, 2,4 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento adequado. A coisa mais importante não, a que chama mais atenção para muita gente, é que 1 bilhão de pessoas ainda defecam em via pública. Desses, 500 milhões na Índia. Ano 2017. Perspectivas, tem muita coisa escrita, né? Esse é ECOSOC, que está lá em cima, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A OMS monta uma estrutura especial para doença endêmica e pandêmica. A OMS estrutura informações para comunicação para emergência de saúde pública. Tem muita coisa estruturada. Mas o importante, e outras, né, tem manuais, esse manual é recentíssimo aqui da OMS para tomar cuidado de doenças infecciosas, de surto de doenças infecciosas, mais um recente aqui da OMS, mas talvez deve chamar muita atenção para a gente, eu gosto muito dessa frase do Bobbio, 1964,
ele dizia já, o problema mais grave dos nossos tempos em relação aos direitos humanos não é estabelecer fundamentos. Estão todos estabelecidos. Pode pegar o manual que você quiser, está tudo pronto. A dificuldade é proteger. Acho que o nosso papel agora é sair da palavra para tornar isso em ação. Os desafios, eu termino com esse aí, acho que é o último slide. Quer dizer, tem muita necessidade, né? Informação e educação. Essa de baixo custo é pouco controverso. O baixo custo é isso aqui, né? Eu estou aqui, não estou recebendo para falar. É pouco provável que eu não esteja pregando entre convertidos. Tudo que eu falei aqui não tem muita controvérsia, não tem de fazer isso. O segundo já começa a ficar mais difícil. Vontade política em contexto de recursos escassos. O Brasil fez isso em relação a HIV/AIDS. Tomou a decisão que é tratar todo mundo e ponto. Mas é difícil. Caro, tem muita prioridade. O mais difícil, na verdade, mais complicado, complexo para nós pensarmos nele é o último. A necessidade de um ambiente social adequado. Quer dizer o quê? Vai ser necessário modificações globais para diminuir obscenas disparidades. Raramente se discute isso. Porque a sensação que a gente tem que é assim mesmo. Tem pobre, tem rico. Tem branco, tem preto. Tem homem, tem mulher. E para certos grupos conservadores não tem nem outra excepcionalidade a não ser homem e mulher. Vivendo uma situação de barbárie, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem de pensar. Eu vou terminar. Sabe que eu saltei 2 aqui sem querer? Acho que esse é o último mesmo. Eu vou encerrar com uma homenagem e 2 citações. Homenagem, isso que é interessante para a gente lembrar. A Olimpíada de Verão de Londres de 2012, a festa de inauguração, homenageado foi o SUS da Inglaterra. Um negócio impressionante. Está ali no meio, aqui uma visão de cima do estádio, né, o National Health System, e quem participou embaixo foram as enfermeiras. Quer dizer, é impressionante um país tomar isso como tão importante, que leva para a Olimpíada, em vez de colocar lá os dançarinos, os tocadores não sei o quê, os malabaristas, levaram o NHS deles. E vou terminar com essas 2 citações. Essa primeira é muito interessante, que eu acho que do Tucídides, na Guerra do Peloponeso, depois de ver tanta desgraça, ele escreveu o seguinte: a justiça só será alcançada quando aqueles que não são injustiçados se sentirem tão indignados quanto aqueles que são. Acho que nós fazemos parte desse grupo aqui, né? Eu não consigo ver ninguém injustiçado aqui, pelo menos aqui de cima. Mas nós ficamos indignados com o que está acontecendo. Eu acho que devia ser diferente. E só pode ser diferente, na minha opinião. Ela só prevalecerá quando aqueles afetados e indignados pela injustiça forem capazes de se emanciparem para a luta por seus direitos. Isso está começando muito lentamente e nós podemos fazer parte desse movimento. O primeiro é o que o povo chama erradamente de empoderamento. Eu não sei se vocês me conseguirem me dizer uma vez que vocês viram alguém dar poder para os outros, eu vou anotar no meu currículo. Poder nunca é dado. Aqui é Paulo Freire. Isso é emancipação. Acho que é necessário emancipar para com isso você conseguir lutar, e lutar você não precisa de alguém te dê o poder para fazer isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Liceu Greco. Depois, no fim, temos meia hora para perguntas, portanto, eu acho que continuaríamos a apresentação. Muito obrigada. Eu penso que o Dr. Liceu ficaria também aqui sentado, não é? O segundo tema, que será sobre doenças crónicas, vai ser apresentado pelo Dr. Milton de Arruda Martins, que é professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É diretor do Serviço de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade da Universidade de São Paulo e foi presidente em 2004 e 2008, entre 2004 e 2008, da Associação Brasileira do Ensino Médico.
É um prazer apresentar o Dr. Milton de Arruda Martins, que vai falar de doenças crónicas. Boa tarde, eu cumprimento os membros da mesa, eu agradeço muito o convite e é claro que é um tema muito difícil de ser de minutos, então eu selecionei alguns aspectos que eu considerei relevante para essa discussão. É claro que quando a gente fala em doenças crônicas, num simpósio como esse, nós temos que pensar em todos os países da comunidade da língua portuguesa. Agora é claro que a minha experiência e os exemplos que eu vou dar vão ser sobre o Brasil. Mas o Brasil talvez seja um ótimo exemplo, porque na verdade ele tem tantas contradições que ele tem regiões que são muito vulneráveis e regiões altamente desenvolvidas. Na verdade, é um dos países mais desiguais do mundo, não é? Nós estamos em quinto em área e em quinto em população. Então, um país com uma enorme área e com uma enorme população e com enormes problemas. O Brasil ele é um país muito desigual, não é? Muito diverso, mas as desigualdades elas estão presentes tanto na região norte, no Igarapé do estado do Pará, como na minha cidade, São Paulo, na divisa entre o Morumbi e a favela de Paraisópolis, tão famosa pelas novelas, né? Apartamentos com uma piscina por andar, né? Com separados por apenas um muro, com uma favela, com uma população de altíssima vulnerabilidade. Mesmo a cidade que eu moro, São Paulo, que eu convido quem ainda não conhece a visitá-la, né? Os meus convidados eu vou levar para passear na região onde eu moro, que parece Toronto. Mas, se eu levar meus amigos para a periferia de São Paulo, estaremos mais próximos de Bombaim. Então, as desigualdades elas são muito importantes e uma das principais desigualdades é a diferença no acesso à assistência à saúde. Então, esse é o contexto em que doenças infecciosas acontecem e que doenças crônicas também acontecem, né? Nós vivemos uma situação que muitos epidemiologistas chamam de transição epidemiológica, né? E que essa situação tem três principais características. Uma característica da transição epidemiológica seria a substituição das doenças transmissíveis por doenças crônicas e por causas externas. Essa não é exatamente a realidade do Brasil, porque as doenças crônicas e as causas externas estão extremamente importantes, mas estão convivendo com doenças antigas e doenças emergentes infecciosas. Então, nós temos os três problemas no nosso país, né? O deslocamento da mortalidade dos mais jovens para os mais idosos, não é? Nós temos um bom problema, é uma população que é cada vez mais idosa, pessoas idosas têm mais comorbidades e existem muito mais desafios, não é? De doenças crônicas nas pessoas mais idosas. E a transformação de uma situação onde predomina a mortalidade nos custos para a saúde para uma situação em que a morbidade é dominante. Então, que no nosso planejamento de cuidado a doenças crônicas, a mortalidade tem que ser considerada juntamente com as dificuldades que as pessoas enfrentam e que a gente pode chamar de uma forma geral na piora da sua qualidade de vida, né? E eu trouxe para essa apresentação, não é, uma abordagem que eu considero uma abordagem que merece ser levada em conta no planejamento de saúde de nossos países, que é a iniciativa mundial do Global Burden of Diseases, da carga global de doenças. Os países que já têm pesquisadores envolvidos nesse projeto são muitos. A ideia é envolver todo mundo, e muitos dos nossos países, ou vários dos nossos países de língua portuguesa, já estão envolvidos nesse projeto, não é? Eu trouxe aqui alguns dados que me foram cedidos por 3 pesquisadores da minha universidade, meus amigos,
Paulo Lotufo, Isabela Bensenhor e Itamar Santos, que participam do núcleo do Global Burden of Diseases. É um grupo colaborativo multinacional que tem um princípio com o qual todos concordamos. Todos merecem vida longa e saudável. Mas o objetivo é identificar e tentar quantificar, não é, o peso de cada doença, para poder, a partir de evidências, embasar tomadas de decisões para políticas públicas. Não é? Normalmente, a gente fala em incidência, prevalência e mortalidade. Eu poderia trazer aqui um monte de dados para cansá-los sobre incidência, prevalência e mortalidade. Mas uma pergunta que esse grupo se fez, que é mais ou menos óbvia, será que o impacto na sociedade de uma morte aos 25 anos não é maior do que o impacto de uma morte aos 75 anos, pensando em toda a vida produtiva que foi perdida? E a segunda pergunta é, as doenças causam incapacidades, mas será que essas incapacidades não são diferentes? E como que nós podemos quantificá-las? Então, essas duas perguntas levaram ao conceito de carga de doença, que eu vou repetir aqui rapidamente e peço desculpas se eu estou pregando para alguns convertidos que já sabem ou se dão aula sobre esse tema, não é? Mas imagina uma pessoa ideal que não tem nenhuma doença e vive o número de anos que o país que tem a maior expectativa de vida no mundo vive, o Japão, 88 anos. Então imagina uma linha da vida de 88 anos sem piora de qualidade de vida. Seria a vida completamente saudável, o que na prática é impossível. Agora, imagina uma morte, uma pessoa que morre. E aí existe o primeiro conceito, que são os anos de vida perdidos. Se a pessoa morre aqui, todo esse retângulo foi perdido de vida para a sociedade, quando comparado à expectativa máxima de vida. Isso é fácil de entender. Mas imagine as doenças crônicas em que não levam à morte. Aqui, o exemplo de uma doença leve que se resolveu, uma doença mais grave que se resolveu, e uma doença crônica que foi até a morte da pessoa. Né? A duração desse retângulo é fácil de estabelecer. O quanto essa doença compromete a qualidade de vida da pessoa é mais difícil de definir, e é claro que esse é um esforço de consensos de especialistas que muitas vezes podem tomar decisões equivocadas. Mas esse é um conceito importante de ser retido. Né? Então, surge o segundo conceito, que são os anos vividos com incapacidade. Os anos em que uma pessoa vive com uma doença crônica. E a intensidade dessa incapacidade, né, seria medida aqui, e a duração, caso a doença fosse resolvida. Essa área seria a carga de doença que essa pessoa contribuiria para a sociedade. Então, imagine, e juntando os dois, os anos de vida perdida e os anos de incapacidade, a gente poderia ter um outro índice, que são os anos de vida ajustados à incapacidade. Por exemplo, essa pessoa sofreu um acidente de trânsito, se recuperou, adquiriu uma doença mental, uma depressão, que a acompanhou a vida toda, adquiriu uma lombalgia, que piorou ainda a sua qualidade de vida, e depois faleceu com uma doença arterial coronariana, e essa seria toda a carga de anos de vida ajustados à incapacidade que essa pessoa teria contribuído, ou custado, ou sofrido durante a sua vida. Agora vejam o que acontece se a gente aplicar esses conceitos. É claro que eu coloquei aqui os top 5. Para um planejamento ideal seria a gente olhar os 20, ou os 30, ou 50, as 50 doenças ou síndromes que estariam nessa categoria. Então, primeiro, eu estou tirando o dado de 2013, né, desse grupo, os anos de vida ajustados à incapacidade, ou seja,
a morte, mais as mortes, mais a piora da qualidade de vida, e os top 5 numa avaliação do mundo inteiro, dos países desenvolvidos, dos países de desenvolvimento e o Brasil. Vejam, no mundo inteiro, a doença arterial coronariana ganhou, uma doença cardiovascular, né? Mas no mundo inteiro, em segundo lugar, estão as infecções respiratórias. Em terceiro, o acidente vascular cerebral, uma doença cardiovascular, lombalgia e acidentes de trânsito. Veja, a gente nunca pensa em lombalgia como uma doença crônica, um grande problema de saúde pública. O Global Burden of Disease nos mostrou isso, a quantidade de gente que sofre e tem piora de qualidade de vida porque tem dor nas costas. E o sistema de saúde não se preocupa com isso. Quem trabalha com medicina do trabalho, é claro, já sabe a quantidade de aposentados, a quantidade de afastados do trabalho nessa situação. Agora veja os países desenvolvidos. Doença arterial coronariana, lombalgia, acidente vascular cerebral, neoplasia de pulmão e depressão. Aqui, as diferentes neoplasias não foram agrupadas, cada câncer está separado. Por isso que o papel do câncer aparece só em quarto lugar. Países em desenvolvimento, infecções respiratórias, acidente vascular cerebral e a diarreia, principalmente na infância, aparece com um papel importantíssimo. E o Brasil? Vejam o nosso Brasil. Doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, lombalgia e nos 5 maiores diagnósticos que levam a anos de vida, perda de anos de vida ajustados à incapacidade, Dr. Mauro, 2 que são consequência da violência, a violência interpessoal e os acidentes de trânsito, não é? E é importante entender por que eles aparecem aqui, porque eles levam vidas geralmente precocemente. São adolescentes, são jovens, né? E com uma mortalidade altíssima no nosso país. Gravíssimo problema de saúde pública, né? Agora, os anos de vida perdidos. Lembram que eu disse que aqui está somada a mortalidade com a incapacidade. Aqui só a mortalidade global. Acidente de trânsito já entra como um dos 5 principais. 2 cardiovasculares e 2 na área das doenças infecciosas e os acidentes de trânsito. E aqui os países desenvolvidos e os em desenvolvimento já começam a ficar muito diferentes. Doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral também, não é? Mas nos países em desenvolvimento e desenvolvidos, neoplasia de pulmão, suicídio e doença de Alzheimer. Nos países em desenvolvimento, as infecções respiratórias vão para o primeiro lugar, a diarreia e surge o HIV/AIDS. 3 doenças infecciosas, professor Dirceu, entre as 5, né? E o Brasil, né? Doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, sempre presentes, violência, acidente de trânsito e as infecções respiratórias. Voltando ao que eu disse, que no Brasil, as doenças crônicas cardiovasculares, as doenças ligadas à violência e as doenças infecciosas, os 3 conjuntos de problemas de saúde pública importantes, sobrecarregando o nosso combalido Sistema Único de Saúde. E com relação à incapacidade, as doenças que levam à piora de qualidade de vida, mas não necessariamente levam à morte. No mundo inteiro, lombalgia e depressão, né? Se eu colocasse aqui só mortalidade, lombalgia e depressão não apareceriam. Vejam como é importante a gente colocar na discussão das doenças crônicas a piora da qualidade de vida, não só a mortalidade. No Brasil, ansiedades, diabetes. Agora vejam uma outra situação, não sei se existe algum otorrinolaringologista presente, né? Distúrbios da audição, entre os 5 principais problemas de piora de qualidade de vida no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento, né? Nos países em desenvolvimento, deficiência de ferro e dores cervicais também. Finalmente, né, lembrar que na avaliação
do grupo do Global Burden of Disease, aparece uma coisa muito óbvia, mas que é importante haver evidências para mostrar o óbvio, né? Estão sendo estudados todos os fatores que são fatores de risco para essas doenças, né? E se eu me concentrar nas doenças cardiovasculares, 87,9% da carga de doenças é ligada a fatores de risco controláveis, comportamentais, metabólicos, ambientais ou ocupacionais, né? Estilo de vida, diabetes não controlado, exposição à poluição atmosférica fora e dentro de casa, condições de trabalho inadequadas. E que são modificáveis na sua maioria. No Brasil, esses 7, dieta, atividade física, tabagismo, índice de massa corpórea alto. Modificáveis por alterações no estilo de vida. E pressão, hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia. Modificáveis por um acesso a um cuidado à saúde, a uma assistência médica adequados, né? 87,9%. Se a gente colocar agora os fatores de risco, né, nessa lógica da carga geral de doença, e aqui a divisão foi feita entre os países de acordo com a divisão da Organização Mundial de Saúde, né, por renda, né, a diferença passa a ser uma diferença gritante entre os países de renda baixa e os países de renda alta. Os fatores de risco principais dos fatores de renda dos países de renda alta: hipertensão arterial, tabagismo, índice de massa corpórea alta, glicemia alta e hipercolesterolemia. Os fatores de risco principais para os países de renda baixa, e eu não combinei com o professor Dirceu essa apresentação: desnutrição infantil, sexo não seguro, falta de abastecimento de água, poluição doméstica e falta de saneamento básico. Então aqui a diferença, que parecia pequena, passa a ser enorme. Agora vamos olhar um pouco para o Brasil. Nesse ponto, nós estamos numa situação parecida com a situação dos países de renda alta. A hipertensão arterial, o aumento da obesidade, o aumento dos diabéticos, que em parte é consequência do aumento da obesidade, o tabagismo, e aparece uma outra situação aqui, que é o alcoolismo, né? Que não é um fator de risco cardiovascular, que estão aqui em outra cor, mas é um fator de risco para uma série de complicações que todos nós conhecemos. Agora, uma coisa interessante de comparar o Brasil aqui com os países de renda alta: o tabagismo nosso está em 4º lugar e aqui está em 2º, e o índice de massa corpórea está em 2º e aqui está em 3º. Vamos dar uma olhada nesses últimos dados que eu vou mostrar. Resultados do Vigitel, do estudo que o Ministério da Saúde faz anualmente, não é? Desde 2006. Não é? É um estudo muito interessante. Ele tem uma metodologia muito específica, que é uma pesquisa telefônica para pessoas que moram nas capitais brasileiras, e é claro que tem que ser alguém que tenha um telefone fixo para atender esse telefone, né? Provavelmente no futuro ela vai ter que passar para o telefone celular, né? E resultado do Vigitel: pessoas acima do peso, de 2006 a 2015. Total, homens, mulheres. É uma reta ascendente. Obesidade, índice de massa corpórea acima de 30. O aumento da obesidade em homens, em mulheres, né, e na somatória dos dois. Então, o dado da carga global de doença está correto. Obesidade está se tornando no Brasil um problema mais sério do que ele é no mundo desenvolvido atualmente. E com relação ao tabagismo, o inverso. É uma política pública que tem dado certo no Brasil, né? A prevalência de tabagismo na população brasileira é inferior à de muitos países da Europa, né? Então é uma coisa assim como o cuidado integral às pessoas que vivem com HIV e AIDS é um modelo a ser copiado em outras áreas, né?
as políticas de controle do tabagismo, elas merecem menção, porque a porcentagem de fumantes, ela é menor, de acordo com a pesquisa do Vigitel, do que ela é na União Europeia, por exemplo, né? Em todas as idades, e o fumo passivo no trabalho passou a ser muito, muito baixo também, né? Imaginando que daqui a 10 anos a prevalência de câncer de pulmão vai ter caído, daqui a alguns anos a prevalência de infarto do miocárdio pode ter caído, e é uma política pública importantíssima, né? Que vai desde as autoridades até a legislação, até o médico no seu ambulatório e no consultório, convencendo o seu paciente a parar de fumar. Muito obrigado, para não me alongar muito, é isso que eu gostaria, que eu selecionei para esse debate. Muito obrigada. E continuando para o terceiro tema deste painel, temos o professor Mauro Luís de Brito Ribeiro, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, é médico cirurgião-geral e emergencista da Santa Casa de Campo Grande, da Universidade de Mato Grosso do Sul, é médico emergentista do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e é o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Seja bem-vindo, vai-nos falar de emergências em saúde pública. Muito obrigado. Estava tentando desvencilhar aqui. Então, muito obrigado, um prazer imenso estar aqui. Agradecer aos organizadores por esse convite, para estar aqui discutindo um tema tão importante como a emergência em relação à saúde pública. Para todos os brasileiros que estão dentro da sala, os próximos slides nos são muito familiares. Mas para os nossos colegas da África e da Europa, talvez não estejam tão familiarizados sobre o que nós temos aqui no Brasil para 75% da população brasileira disponível em relação ao atendimento em emergência. Isso aqui é um retrato de vários locais do Brasil. Ontem, no Conselho Federal de Medicina, nós estávamos discutindo esse assunto. E, na realidade, essa situação, para 75% dos brasileiros, aproximadamente 150 milhões de pessoas, é o que nós temos disponível no atendimento de urgência e emergência. Não importa que nós estejamos em São Paulo, no Rio, em Brasília, no meu Mato Grosso do Sul, no Amazonas, no Pará, na Paraíba, onde nós estivermos no Brasil, o reflexo do sistema de urgência e emergência hoje é esse que eu estou mostrando aqui para os senhores e para as senhoras. Isso é um problema emergencial, é um problema que preocupa a todos nós das entidades médicas, mas aparentemente preocupa muito pouco o governo brasileiro. E justiça seja feita. Isso é uma situação que perdura há mais de 20 anos no Brasil, independente de qual partido que se encontra no governo. Fiz minha residência médica no Hospital Souza Aguiar do Rio de Janeiro, que talvez seja o maior hospital de emergência do Brasil, lá nos anos 80, nos anos 85, 86, 87, a situação era um pouco melhor do que nós temos aqui hoje. Então, essas são as condições terríveis que nós vemos à disposição das emergências brasileiras. Se eu tivesse que, em algum momento, afirmar para os senhores e para as senhoras qual é o problema da saúde pública no Brasil, eu resumiria em uma única palavra: acesso. Não existe acesso à saúde pública no Brasil, quer seja no sistema de urgência e emergência, quer seja no sistema eletivo. O governo também faz coisas boas. Nós, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, das entidades médicas que tanto criticamos o governo também faz coisas boas. Esse gráfico aqui, essa figura, ela é baseada numa portaria do Ministério da Saúde, que fala sobre a rede de urgência e emergência. E aqui que vem, através dessa figura, nós podemos ter uma noção exata do que nós temos no Brasil. Porque quando nós falamos de urgência e emergência, nós focamos um componente da rede de urgência e emergência. Na realidade, são 7 componentes. Promoção, prevenção e vigilância,
sala de estabilização, Força Nacional, SAMU, UPA, hospital e atenção domiciliar. Quando nós vemos esse caos que reina no sistema hospitalar, a tendência que nós temos, e infelizmente a tendência dos gestores no Brasil, é de discutir o que acontece no hospital, sem entender que nós vivemos num processo de rede, que se nós não atacarmos todos os 7 componentes da rede de urgência e emergência, incluindo a atenção básica, que é o que permeia todo o processo, nós jamais vamos resolver o problema hospitalar que assola os hospitais brasileiros e os grandes pronto-socorros do Brasil. Então, em relação à promoção, prevenção e vigilância, talvez o melhor exemplo seja o que o professor Milton colocou aqui, em relação à violência, né? Violência física, tiro, ferimentos por arma branca, e o trauma, né? Que aí também está incluído os acidentes, principalmente com motocicletas no Brasil. Se nós não temos um sistema de prevenção que seja efetivo, a falha nesse componente, ela se reflete aqui no componente hospitalar. Se nós temos o processo de vacinação que não funciona com as crianças, ela vai se refletir aqui no componente hospitalar. Se o nosso processo de vacinação em relação aos pacientes idosos não funcionar aqui no primeiro componente de promoção, prevenção e vigilância, isso tudo vai se refletir aqui no componente hospitalar. O segundo ponto são as salas de estabilização que, na realidade, nem foram implantadas pelo governo. Que seriam o quê? Dentro de um sistema de regulação estadual, de transferência de pacientes de um centro de menor complexidade para um centro de maior complexidade, teriam salas de estabilização totalmente equipadas, mesmo em lugares com baixo poder de resolutividade, no sentido que a ambulância, no caso, que estivesse fazendo esse transporte, pudesse parar naquela localização, caso fosse necessário, para estabilizar o paciente que, porventura, tivesse desestabilizado dentro da ambulância. A Força Nacional ela é reservada para aquelas grandes catástrofes, como acontece, por exemplo, muito na região do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, enfim, grandes catástrofes que, em algumas situações, ocorrem no Brasil, está sendo implementado. O SAMU. SAMU, eu reputo o SAMU como um serviço excepcional, um serviço que trouxe... Eu tenho 58 anos de idade, tenho 33 anos de formado, em todo o meu período que eu estou militando na medicina, o que eu vi no Brasil que realmente trouxe um impacto violento na resolutividade e no sentido de bem assistir a população brasileira, que faz a diferença, foi o SAMU. O SAMU, aqui no Brasil, ele é um atendimento pré-hospitalar, em que tem uma central de regulação, que as pessoas podem ligar para essa central de regulação, é atendida por um médico, o médico classifica o risco do paciente e encaminha uma ambulância, caso seja necessário uma ambulância, encaminha uma ambulância para fazer o atendimento. Então, pessoas que antigamente morriam em via pública após acidentes, pessoas que antigamente morriam baleadas, esfaqueadas, ou devido a um AVC, ou devido ao infarto domiciliar, elas passaram a chegarem vivas aos hospitais. E por mais paradoxal que isso possa parecer, o SAMU tem esse lado positivo. O SAMU foi implantado aproximadamente 12 anos atrás no Brasil. Mas ele não, o governo brasileiro, quando implantou o SAMU, ele não fez medidas estruturantes no sistema de urgência e emergência de forma a permitir a esse sistema de urgência e emergência atender com dignidade aqueles pacientes que aquela demanda reprimida, a demanda maior que passou a acontecer nos pronto-socorros. Então, pacientes que antigamente morriam, pacientes graves, passaram a chegar vivos aos pronto-socorros. E isso fez com que explodisse a crise nesse componente hospitalar, que, à época da implantação do SAMU, já não tinha condição de atender a demanda existente e foi sobrecarregado com a demanda desses pacientes graves que o SAMU passou a trazer vivos aos pronto-socorros. Então, o que nós temos hoje? E essas dificuldades, elas perduram. Nós não temos estrutura física hospitalar, nós não temos estruturas físicas de centro cirúrgico, nós não temos números de médicos especialistas o suficiente para atender essa população, nós não temos vagas de terapia intensiva para que esses pacientes possam ser transferidos para terapia intensiva, e o que nós vemos hoje são as salas vermelhas dos pronto-socorros, abarrotadas de pacientes entubados, em ventiladores, sem vaga nas unidades de terapia intensiva. É um verdadeiro caos que existe hoje no Brasil. Esses pacientes, eles morrem a granel, eles morrem de causas evitáveis, eles morrem sem assistência médica, porque é impossível você dar
assistência médica para um paciente que necessita de terapia intensiva numa sala vermelha de pronto-socorro totalmente cheia de pacientes. As UPAs são unidades de atendimento intermediário em atenção básica e atenção hospitalar. E por incrível que possa parecer, as UPAs no Brasil estão se transformando em pronto-socorros. Hoje, em todos os estados brasileiros, nós temos UPAs com pacientes AVCzados, pacientes entubados, pacientes em uso de drogas vasoativas. Quer dizer, um total desvirtuamento do que é realmente a UPA. A UPA é para atender pacientes de complexidade intermediária, ou seja, aquele paciente que está na atenção básica e não precisa ir até o hospital, pode ser tranquilamente tratado na UPA, faz exames básicos, medicações básicas, esse paciente seria liberado para casa. E a atenção domiciliar, também é uma coisa que praticamente inexiste no Brasil. Se nós tivéssemos atenção domiciliar, ela seria extremamente importante no sentido de que nós pudéssemos dar alta de maneira precoce aos pacientes dos hospitais, assim otimizando os leitos e tentando, assim, melhor assistir a população. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nos últimos 10 anos, agora certamente esses números estão maiores, eu acredito que no Conselho Federal de Medicina nós vamos atualizar os números, mas nos últimos aproximadamente 8 anos, 32 mil leitos foram fechados no Brasil. Então, quer dizer, no momento que nós temos necessidade de um número maior de leitos hospitalares, o que está acontecendo no Brasil é justamente o inverso. A atenção básica, né, que é o que permeia toda essa rede de urgência e emergência, ela também não tem acesso, faltam médicos, faltam profissionais de saúde, faltam postos de saúde para bem atender a nossa população. É fundamental, não existe saída fácil para essa equação, não existe. Isso é um problema extremamente complexo. Nós temos o subfinanciamento do SUS, que também permeia toda essa realidade. E é importante que os gestores entendam que todo o sistema está interligado, principalmente com a atenção básica. Enquanto nós não tivermos essa visão de rede, é simplesmente impossível nós vencermos o grande desafio que é o caos no atendimento hospitalar, que tanto massacra a população brasileira e tanto nos preocupa como entidade médica. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com os senhores e com a senhora e me coloco à disposição para as perguntas subsequentes. Obrigado. Muito obrigada. As perguntas ficarão para depois da última apresentação neste painel, que é para a professora Daniela Seixas, que vem de Portugal, vem do Porto. Ela é cofundadora e diretora executiva da Tonic App SA, que é um aplicativo para comunicação profissional em medicina. Pertence à Comissão Nacional para Tecnologias em Saúde da Ordem dos Médicos. É perita independente para ética, neuroimagem e tecnologia da Direção-Geral para a Investigação e Inovação da Comissão Europeia. Delegada nacional da Divisão da Neuroradiologia da European Union of Medical Specialists, do Colégio de Neuroradiologia da Ordem dos Médicos de Portugal. Também professora afiliada do Departamento de Biomedicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Fez o MBA executivo na EA Business School em Madrid e é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e fez o doutoramento em Neurociências, Investigação em Dor, Esclerose Múltipla e Neuroimagem pela Universidade de Oxford. Bem-vinda e vai-nos apresentar o tema de tecnologias em saúde. Obrigada, doutora Daniela. É um gosto vir falar à comunidade de médicos de língua portuguesa sobre tecnologias em saúde, porque tal como a língua, a tecnologia também pode contribuir para nos aproximar. E o problema que eu trago hoje é um problema que parece bastante simples, comparativamente com o que ouvimos hoje de tarde. É um problema de comunicação, mas se pensarem bem, é subestimado, é uma realidade independentemente de qualquer que seja, digamos, o tipo de cuidados e de sistema dos nossos países e tem um impacto muito grande tanto na eficiência como na qualidade dos cuidados médicos. E este problema da comunicação prende-se pelo facto da medicina ser cheia de incerteza. E os médicos precisam de comunicar para discutir casos clínicos, para coordenar cuidados, para se informarem e para poderem educar.
sobretudo num contexto em que nos é pedido cada vez maior produtividade, em que cada vez temos menos tempo e em que existem muitos colegas a trabalhar isoladamente, seja num consultório próprio ou seja mesmo em áreas remotas, em países grandes. E a verdade é esta, é que os médicos continuam a comunicar ou através de uma mistura de telefones pessoais, telefones profissionais, telefones fixos, através de pagers em alguns países, como é comum na América, ou, infelizmente, através de plataformas de comunicação para massas, como o Facebook e o WhatsApp, que nem são dedicadas, nem são seguras para o efeito. Sabemos, de um estudo que fizemos, são apenas dados locais, mas que 46% dos médicos trabalham em mais do que um local, em Portugal e na Europa, 59% gasta mais de 2 horas do seu dia na internet e 80% usa o telemóvel para aceder à internet. Portanto, o telefone móvel ou o celular, o smartphone, posiciona-se aqui como uma melhor ferramenta para permitir uma comunicação sem barreiras entre médicos. E, em muitos dos países, por exemplo em África é uma realidade, a comunicação passou de ser feita sobretudo de pessoa para pessoa para ser feita diretamente através do telemóvel ou do smartphone, ultrapassando os computadores. E perguntamos também aos médicos, no fundo, o que é que eles gostariam de ter num aplicativo móvel. E os médicos gostariam de poder fazer perguntas a colegas, de ter possibilidade de enviar imagens de exames e de conversar ou pedir colaboração, entre outros assuntos. Quanto a conteúdo profissional, eles gostariam de ter acesso portanto, quanto a conteúdo profissional, gostavam de ter acesso a conteúdo educacional, a informação sobre congressos e reuniões profissionais, a casos clínicos interessantes e a notícias da atualidade em saúde. Então, pegando na nossa experiência como médicos e naquilo que os médicos necessitam, construímos uma aplicação de comunicação em saúde e que também informa os médicos, a TonyCap. Criamos uma interface dedicada à comunicação clínica, que permite a troca e a edição de imagens, que permite também ativar um modo de urgência para o médico que necessita de uma resposta mais rápida e que é, além do mais, segura. A comunicação fica bem organizada e é possível fazer uma pesquisa. Se tiverem a experiência de comunicar com outros colegas através do WhatsApp, rapidamente entendem que 20 profissionais, por exemplo, num grupo do WhatsApp, rapidamente perdem a conversa que está a ser discutida. E temos ainda uma parte, como disse, de conteúdos, em que damos acesso simplesmente aos principais motores de busca de artigos, de imagens, e em que temos também conteúdo curado e produzido por nós, sejam opiniões de médicos sobre controvérsias das suas especialidades, sejam notícias da atualidade em saúde ou notícias científicas. Este é só um exemplo do tipo de conteúdos que temos, inclusivamente agregamos os tweets mais relevantes em saúde de cada semana. E a segurança é fundamental numa solução de saúde digital e para isso preparamos uma aplicação em que temos confirmação da licença profissional, temos um código PIN, temos verificação por número de telefone, em que há encriptação end-to-end, ou seja, os dados são encriptados desde que saem do emissor até que chegam ao receptor. Além do mais, assim que atingem o receptor, são apagados do servidor e os servidores estão em espaço seguro, com redundância em espaço europeu. Temos, por exemplo, um piloto organizado para demonstrarmos que com a nossa aplicação conseguimos reduzir o tempo desde o início de sintomas da AVC até ao tratamento endovascular, porque isto é um paradigma de comunicação interhospitalar que neste momento ainda dificulta os nossos clínicos em Portugal. Pensamos então com a TonyCap poder melhorar a qualidade e a eficiência dos cuidados médicos e reduzir custos, contribuir para a informação e educação dos profissionais, melhorar o acesso à saúde e, quem sabe, depois de hoje, potenciar sinergias na comunidade médica da língua portuguesa. Isto porque acreditamos que a inovação em saúde também tem que partir dos médicos e que a inovação digital não tem fronteiras.
Esta é a nossa equipa, é uma equipa internacional. Alguns dos fundadores conhecemos no MBA em Madrid e gostava que conhecessem também a equipa, parte da equipa que está no Porto, mais os nossos developers. A aplicação neste momento já está disponível em Portugal. Teríamos todo o gosto em abri-la para outros países, caso o entendessem. Ela é gratuita para os médicos a título individual. Portanto, se quiserem, podemos conversar no fim e estou aberta agora a questões. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos prosseguir. Após essas brilhantes apresentações dos palestrantes, convido a plateia para que coloque as questões. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Eu aproveito então para fazer uma pergunta à mesa. Foi muito bom ouvir as vossas palestras, uma vez que, pessoalmente, mais uma vez, eu sou residente da área da saúde pública e todas estas intervenções feitas durante a tarde ou no início da tarde foram ao encontro daquilo que é o meu dia-a-dia no trabalho. Mas, sendo concreto e não tirando tempo, eu perguntaria ao Dr. Milton, relativamente, falou-nos aqui da transição demográfica e epidemiológica, que muito bem retratou, mas perguntar-lhe qual, e sabendo nós hoje em dia da carga global de doença que a saúde mental representa para os países desenvolvidos e não desenvolvidos, ou em desenvolvimento, quais as estratégias do Brasil referente à saúde mental. Posso fazer um pequeno apêndice. Em Portugal foram criadas já estratégias para melhorar as redes de referenciação, por exemplo, para melhorar o acesso aos cuidados de saúde mental e para a formação médica no âmbito da medicina geral e familiar, dos estudos da saúde pública e da formação especializada, para que seja dada mais atenção aos casos da depressão, por exemplo, e a outros casos de patologias da saúde mental. Há também o reforço não só junto do Serviço Nacional de Saúde, mas também daquilo que é a sociedade no seu todo no apoio à saúde e, neste caso, as Santas Casas da Misericórdia, como outras organizações, estão a apoiar no que refere à saúde mental. Isto era a primeira pergunta. A segunda era também dar os parabéns à doutora Daniela, que trouxe aqui um pouco do que é esta transformação em saúde e talvez transformação diária com que vivemos, que é a digitalização, e perguntar-lhe qual é que considera seja o impacto destas tecnologias de saúde nos países com sistemas de saúde mais fragilizados. Creio que o Brasil e Portugal estão ao mesmo nível nesse aspecto. Hoje em dia, os nossos sistemas informáticos nos hospitais são a nossa base e o dia-a-dia. Também temos aplicações móveis para sabermos quanto tempo demoramos a atender um paciente e para termos acesso à informação, mas o mesmo não se passa noutros países desta comunidade. Todavia, está a acontecer que os telemóveis e o acesso à rede de internet, que hoje é muito comum, está a vir a transformar esta realidade. E este é um bom exemplo de uma médica que está a criar uma aplicação que poderá transformar aquilo que é o diálogo entre os colegas no seio de uma comunidade ou também do seu dia-a-dia. Mas queria-se perceber melhor qual é que pode vir a ser o impacto desta digitalização na área médica. Obrigado pela pergunta. Na verdade, como eu mostrei, no Brasil também os problemas de saúde mental e sofrimento psíquico são problemas de saúde pública enormes, como no mundo inteiro. E
Já há alguns anos, as autoridades federais, estaduais e municipais discutem a criação das redes de atenção. O Dr. Mauro falou muito bem da rede de atenção à emergência. E a rede de atenção à saúde mental talvez junto com a rede de emergência, seja a outra rede mais importante do nosso país. Foram criadas várias unidades para descentralizar o atendimento, mas a gente tem sempre essa preocupação que com o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né, a atenção não está sendo de qualidade a todos que precisam. Agora, a rede, como ela foi criada, ela é uma rede que, se fosse perfeitamente implantada, né, ela daria conta de muitos dos nossos graves problemas, que não são só a depressão, a ansiedade, os distúrbios alimentares, o alcoolismo, como eu mostrei, a dependência química, as drogas ilícitas, né, uma série de os problemas psiquiátricos ligados às demências nos idosos, né? Então, existe uma série de problemas que realmente são problemas de saúde pública, né? E só uma rede de atenção articulada pode dar conta deles. Mauro, quero fazer uma pergunta para ti. Primeiro, parabenizar pela tua apresentação. Eu tenho 27 anos de formado. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu orientava meus familiares e meus amigos, se tivesse um acidente de trânsito, alguma coisa, que me levasse para um hospital da rede pública, porque lá eu teria uma equipe multidisciplinar, neurocirurgião, vascular, cirurgião geral, experientes. Hoje, essa minha assertiva não seria mais, até porque a gente não teria nem condições nem de entrar na urgência. Então, a primeira pergunta para você, qual foi o marco nesses 15 anos eu ter mudado essa opinião, tá certo? Eu sei que você vai partir para falar pela rede, mas só foi a rede mesmo, tá? Que não funciona. E a segunda pergunta o SUS foi a maior conquista social desse país, ela está bem definidas as funções da União, do Estado e na Prefeitura. Todavia, a gente vê claramente em todos os estados do Brasil que há uma empurra, o Estado empurra para a Prefeitura, tá certo? A Prefeitura empurra para a União o seu dever. Bom, qual é a análise crítica que você, que é uma pessoa que tanto vê a urgência, vê nessa colocação? André, perguntinha difícil que você me arrumou, hein? Não, eu acho que o problema, André, ele é multifatorial, né? Não existe uma causa. Na realidade, a situação da saúde pública no Brasil ela vem se deteriorando ao longo de décadas. Nós criticamos muito o governo do PT, mas o governo do PT, e eu sou um crítico do governo do PT, mas o governo do PT ele não fez nada diferente do que os outros governos também fizeram. E aí eu vou falar uma opinião pessoal minha, não estou falando em nome da minha instituição, que é o Conselho Federal de Medicina. Eu tenho uma opinião que o SUS, da forma como ele está implantado, é impossível dele funcionar com tudo de graça. Opinião minha pessoal. A Constituição é de 1988. Nós temos grandes avanços na saúde pública nesse período, graças ao SUS. Principalmente em relação aos programas de vacinação, os programas de hipertensão, os programas de diabetes, que são exemplos, na minha opinião, do que nós temos que fazer em relação à saúde pública. Mas, por outro lado, nós somos um país com 200 milhões de habitantes, que a Constituição diz que o governo, que o Estado tem que dar tudo de graça. Nós estamos passando por um momento em que está uma grande incorporação de tecnologia cada vez mais na medicina. A medicina se torna cada vez mais cara. E, na minha opinião, é impossível. Nem os Estados Unidos têm um sistema universal como o sistema brasileiro. Pelo contrário. Quando nós comparamos o sistema brasileiro com o sistema canadense, o sistema inglês, também existem divergências, também existem diferenças. Então, eu não sei, um país de terceiro mundo como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, com o que está na Constituição, o subfinanciamento ele é constante, desde a implantação da Constituição. E eu acho que, apesar de vitórias, nós temos tido vitórias, né? Eu acho que saúde pública se faz dando aquilo que é necessário para bem atender a população.
Eu não acredito que o pobre vai ter tudo que o rico tem. Eu falo isso lá no Conselho Federal, o pessoal quer me matar. É uma opinião minha. Não estou falando em nome da minha instituição. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que como todos nós não discutimos esse assunto de forma vertical, e eu estou pronto para mudar a minha opinião, né, nós estamos chegando num momento que a população está totalmente desassistida. Eu tive 15 minutos para falar. Mas, na realidade, nós poderíamos ficar aqui 3 dias discutindo urgência e emergência. O que eu fiz aqui foi tocar nos pontos cruciais. Agora, o que está acontecendo ao longo do tempo? Qual é o exemplo no Brasil? Um só. Todos que estão aqui presentes que são brasileiros. Que nós tivemos uma melhora na saúde pública nos últimos anos. Não existe isso. Existe lá no governo Fernando Henrique uma iniciativa do ministro José Serra em relação à AIDS. O nosso programa de AIDS hoje ele é um modelo no mundo. Nós temos algumas vitórias, mas as vitórias elas são pontuais. O que nós temos realmente é um problema crônico, né, de subfinanciamento no SUS e de desperdício também em relação à gestão, que é uma coisa que nós temos que tocar. Né? Existe má gestão no SUS. Não se tem dúvida que existe má gestão no SUS. Agora, o fato que eu vejo, né, é que a população brasileira hoje, ela não tem acesso na atenção básica, ela não tem acesso na urgência e emergência no sistema público. E essa crise chegou ao sistema privado também. Porque hoje a população brasileira não tem acesso aos planos de saúde. Quem precisar de uma consulta no Brasil, um psiquiatra, endocrinologista e outras especialidades, não vai conseguir. É 1 mês, 2 meses para conseguir uma consulta. Então, o que eu vejo hoje no Brasil é uma desassistência total em relação à população, uma irresponsabilidade muito grande, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais, quanto dos municípios. E nos últimos tempos, devido a essa crise que nós estamos passando agora em relação à nossa economia, o próprio Ministério Público, que sempre foi um parceiro das entidades médicas, no intuito de entrar com ações contra os governos, ele está arrefecido, ele está acuado. Porque o Ministério Público está entrando com ação e não acontece absolutamente nada. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade no Brasil. E isso está acontecendo em todos os estados brasileiros. O que eu sei e que eu vejo é que a situação ela está se deteriorando cada vez mais. Existem milhões de exemplos. Cada um de nós aqui pode ficar dando exemplos e mais exemplos, mas quando nós vemos uma visão geral do sistema, o sistema está falido. Nós temos hoje brasileiros morrendo nas salas de emergência dos pronto-socorros, entubados na ventilação, nós temos sem assistência médica. Você entra hoje num pronto-socorro, com a publicação daquelas resoluções de urgência e emergência, só não fui no Tocantins, praticamente. Todos os estados brasileiros eu fui. Que você entra hoje, você vê velhinhos com pneumonia na maca, nos corredores. E nós passamos por essas pessoas, por esses brasileiros e brasileiras, como se aquilo fosse normal. Porque nós também temos que refletir em relação ao nosso posicionamento. Nossos estudantes de medicina estão saindo da faculdade de medicina achando que aquilo que eles veem no pronto-socorro, a dificuldade que as pessoas têm de acesso à saúde, é o normal. Esse é o nosso legado. Esse é o legado da nossa geração. Eu me recuso a aceitar isso. Todos nós, das instituições, nos recusamos a aceitar isso. Existe uma grande carga de cobrança em cima das entidades médicas, de todas as entidades médicas, o Conselho Federal de Medicina e a AMB em particular, né? Mas as nossas ações também, elas são limitadas. Né? As nossas ações são limitadas. Quem dera que nós pudéssemos solucionar o problema da saúde pública no Brasil através das nossas resoluções. Né? O que eu acho é que tem que ter um grande entendimento, para encerrando, né, entre um planejamento mesmo de ações emergenciais de médio e longo prazo, né? Mas de uma forma responsável, para que a gente possa, pelo menos, dar um rumo à saúde pública no Brasil, que hoje a população brasileira está totalmente desassistida. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas nesse momento eu estou muito pessimista em relação a qualquer melhora na saúde pública do Brasil, principalmente no setor de urgência e emergência. Vou dar a palavra ao Dr. Dirceu, ainda a propósito deste assunto. Eu vou fazer contraponto ao meu colega Mauro, né? Eu acho que o diagnóstico que ele faz é correto, mas a causa é diferente. Se pensar que o SUS hoje já atende 150 milhões de pessoas, 80% de tudo que é complexo no país é o SUS que faz, e não é só HIV/AIDS, é emergência, é transplante,
atendimento de insuficiência renal, oncologia. E, na verdade, o que está faltando é que o financiamento seja aumentado. E dizer que o recurso não existe não é real. Um país que paga por ano 400 bilhões de reais em juros de dívida pública, tem dinheiro para investir na saúde pública, sim. Então, acho que o papel nosso é inverter. Acho que lembra muito o que você falou, Mauro, eu concordo plenamente. Se você não lidar com a entrada do sistema, você não vai resolver nada do final. Aqui é a mesma coisa. Claro que tem que melhorar a estrutura do processo, mas mantendo 900, acho que 900 reais hoje, 900 reais por pessoa por ano, é isso, né? Quer dizer, num lugar que tem, ainda é a 12ª economia do mundo, então o erro é aí, o erro não é no SUS, não. O nosso risco é fazer aquela conversa que sempre falado, que você joga o bebê fora com água suja. Eu acho que o nosso papel, princípio, é tomar conta do SUS, aumentar o financiamento e, claro, organizar. E eu vejo o seu esforço que você faz com a parte de urgência e emergência, acho que cada um de nós tem um lado que você toca nele. Eu fico assustadíssimo que não acabou antes, porque os que não são do Brasil não sabem, mas aqui tem uma rede de televisão praticamente única, que de manhã a primeira coisa que ela mostra é uma fila do SUS na periferia, perguntando à senhora quantas horas a senhora está aqui esperando. Começa assim, o Brasil começa com isso. Quando, na verdade, quando precisa de vacina é lá, quando precisa de HIV/AIDS, tuberculose, lepra, hepatite, tratamento caríssimo, só o SUS que faz. Então, a gente tem que ter um contexto, Mauro, que a gente tem... Acho que nós vamos nos convencermos. Espero que eu te convença, não que você me convença, mas acho que nosso papel vai ser que essa luta seja direcionada de maneira correta, ao invés de arriscar que seja, olha, melhor não ter mesmo o SUS, não. Vamos colocar pobre é diferente de rico, pobre vai ter o que é de pobre, e rico nós arrumamos uma coisa para ela fazer. Senhor Filomeno, só para completar, eu quero dizer que eu sou um homem que só trabalha no SUS, sou um defensor do SUS. E não tenho nenhuma divergência à colocação do professor Disseu, muito bem lembrado, que 95% dos procedimentos de alta complexidade do Brasil são feitos pelo SUS, inclusive dos pacientes ricos. É importante lembrar isso. Então, onde tem dinheiro, funciona. Agora, o que eu discuto é a fonte do dinheiro. Porque quando nós pegamos... O orçamento é um só. O orçamento é desse tamanho aqui, ó. Se nós pegamos uma parte desse orçamento e jogamos na alta complexidade, nós vamos estar tirando dinheiro da média e baixa complexidade. Então, na realidade, ambos somos defensores do SUS. Eu só trabalho para o SUS, na Santa Casa de Campo Grande, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Minha atividade é puramente SUS, sou um defensor do SUS. Agora, eu acho que nós não podemos ficar nessa discussão. O que nós precisamos é viabilizar o SUS. Essa é a angústia. Vamos lutar juntos. Boa tarde. Meu nome é Nayara, eu sou da Comissão Médico Jovem do CFM. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Daniela. O aplicativo que a senhora demonstrou, ele faz uma interface só entre médicos. Vocês têm alguma discussão ou algum aplicativo que utilize o contato com o paciente, que seja uma interface entre o paciente e o médico? Que esse é um dos temas que a gente tem discutido muito dentro da comissão. De que forma utilizar... possibilitar que tenha esse contato do paciente com o médico através de um aplicativo. Há pouco tempo surgiu um aplicativo aqui no Brasil que foi apelidado de Uber de médico, onde você fazia um chamado pelo aplicativo e o médico ia até o domicílio para fazer o atendimento. Então, eu queria saber se tem alguma discussão em torno disso, se vocês têm alguma legislação que delimite o que pode ser feito hoje ou não, e se os dados que a senhora apresentou da pesquisa, se eles foram publicados, se a gente tem como ter acesso a eles. Muito obrigada pela pergunta. E aproveito e vou responder também 2 em 1 com a do Francisco. Portanto, realmente a app tem tanto mais interesse quanto mais complexo for o problema de comunicação. E em relação a alargar a aplicação para fora do círculo médico, está demonstrado que se alargarmos aos restantes técnicos de saúde, por exemplo, se envolvemos os enfermeiros, os técnicos de radiologia, etc., que aumentam o impacto deste tipo de soluções, e é nossa aspiração realmente chegarmos aos doentes, mas temos que fazer isto faseadamente. Criarmos uma interface também de comunicação fácil do médico com o doente, mas também de baixo nível, ou seja, para pequenas dúvidas, pequenas questões, que encaminhem depois o doente para a consulta.
Em Portugal, quanto à legislação, existe já sobretudo a regular a relação até na área da psicologia e da psiquiatria, segundo é o meu entendimento, porque são áreas mais apetecíveis para tudo que é consulta à distância. Mas sim, vamos chegar até aos doentes. Temos todo o gosto em abrir a aplicação noutros países, é uma questão de se conversar, porque depois é sempre dependente da regulação de cada país, daí que não tínhamos aberto a aplicação para todo mundo logo de imediato. Obrigada. Em relação, finalmente, aos dados da pesquisa, eu fico com o seu e-mail e envio-lhe, mas nós em breve também vamos publicar no nosso site. Mais perguntas? Mais uma? Boa tarde, Sérgio Henrique de Brasília. Pergunta para a professora Daniela, na continuidade do que a senhora acaba de falar. Primeiro, eu queria saudar o Tony Cap, é um meio sigiloso, adequado para a discussão, onde, contrário à proliferação de grupos de WhatsApp, né, eu, pelo menos, tenho dezenas de grupos, mas a minha pergunta é a seguinte, nesse ambiente colaborativo, a senhora tem ideia de quanto tempo, né, postada uma dúvida, surge um colega para responder? E ainda, desses que respondem, as respostas estão adequadas à melhor evidência disponível? Porque eu vi que o aplicativo coloca ali guidelines, consensos, coisas desse tipo, mas quem está respondendo, né? Se é o médico que, por exemplo, tem um perfil de lobo solitário, né? A resposta dele é a melhor evidência para aquele caso? Obrigada também pela pergunta, porque esse foi um dos maiores problemas que tivemos, foi decidir quem é que comunica com quem. Então, existem aplicativos em que um médico coloca a questão para uma audiência que, à partida, é de médicos, mas que não sabe muito bem quem são. Nós entendemos que, na realidade, a maior parte dos médicos tira dúvidas com os médicos que já conhece e com os médicos do seu hospital ou da sua instituição de saúde, que é o que, na realidade, acontece no WhatsApp. Portanto, no nosso aplicativo, o médico pode falar um para um ou em grupo com os seus contactos, com os contactos já existentes. Se a aplicação fizer parte de um hospital, o médico, além disso, vê todos os grupos de discussão já organizados pelo próprio hospital. Portanto, entra no aplicativo e vê o departamento de ortopedia, o departamento de radiologia, etc., já organizados para ele. Não existe a possibilidade ainda no aplicativo de fazer uma pergunta aberta a todo o universo de utilizadores. Vamos equacionar isso no futuro, mas de uma maneira muito mais, com alguma barreira e mais para pedir colaborações do que para a resolução de problemas do dia-a-dia. Mais perguntas? Boa tarde. Minha pergunta, meu nome é Fernando, eu sou da Comissão Médico Jovem do CFM também e membro do Grupo de Médicos Jovens da CMLP. Eu me formei no fim do ano de 2015, tenho pouco tempo de formado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Mauro, especialmente, nessa questão do contexto da discussão do sistema de saúde. O que eu percebo, mesmo com pouca experiência profissional, mas com alguma leitura e com algum conhecimento teórico a respeito dos sistemas de saúde, é que me parece que no Brasil nós temos um debate muito limitado acerca do nosso sistema de saúde. Me parece que nós ficamos presos quase que invariavelmente a dois temas, financiamento e gestão. Se nós tivermos mais financiamento e uma gestão mais qualificada, automaticamente nós teremos um sistema que atinja quase a perfeição. Será mesmo que se nós atingirmos os 10% da receita bruta do PIB, algo tão almejado, no ano seguinte nós não estaremos solicitando 12%, 14%, 16%? Será mesmo que se nós tivermos métodos de gestão de excelência, mesmo assim nós teremos um sistema qualificado para quem mais precisa? A pergunta que eu faço ao senhor é, será que já não chegou o momento das nossas entidades e da própria categoria médica avançarem um pouco no debate e promoverem um debate mais profundo, colocando como causa das anormalidades desse sistema também a própria formatação do sistema? Será mesmo que nós vamos atingir todas as respostas que queremos, todas as qualificações somente com mais financiamento e gestão? Será que nós não precisamos modificar um pouco o formato desse sistema que ignora certos princípios
fundamentais do ponto de vista da sustentabilidade econômica, sendo um sistema universal que abrange 200 milhões de pessoas, com livre demanda, sem triagem, que leva a um uso irracional do sistema. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Deixo claro aqui que algo que me frustra um pouco é que quando nós propomos esse debate, em geral, existe uma reação, até mesmo da própria categoria, dos próprios colegas, no sentido de que o que nós estamos propondo é que os pobres e os mais desfavorecidos não tenham assistência. E eu julgo que é justamente pelo contrário. Grande parte de todos nós que estamos aqui temos condições e contratamos um plano de saúde suplementar. Mas aquela população que depende exclusivamente sem opção do SUS, infelizmente, mesmo com todo o heroísmo, mesmo com todas as qualidades do sistema que existem, isso é inegável, estão entregues, de uma maneira geral, a um sistema muito inefetivo. E é justamente pensando nessas pessoas que eu acredito que talvez fosse necessário um debate um pouco mais profundo. Então, eu faço essa indagação ao senhor se não é o momento de nós irmos um pouco mais a fundo no debate sobre a formatação do nosso sistema de saúde. Perfeito, Fernando. Fico muito feliz de você ter feito essa pergunta para mim, porque é justamente isso que eu, mais ou menos, coloquei na minha fala. Quando eu elenco a gestão e o subfinanciamento, o problema ele é multifatorial, mas não é só isso, eu acho que você tem toda a razão. Eu coloquei aqui de uma maneira muito breve, e quero reiterar, eu sou médico do SUS. Eu trabalho no SUS, eu luto pelo SUS. E quando eu questiono o modelo, na realidade, eu não estou com uma ideia restritiva, eu estou com uma ideia expansiva. Porque, para mim, o SUS hoje, exceto na alta complexidade, como bem lembrou o professor Dirceu, em alguns programas, como eu falei, ele é uma utopia. Porque nós dizemos que todos os brasileiros têm acesso à saúde. Mentira, não tem. Não tem. Quem precisa hoje, eu sou cirurgião geral, é médico de emergência, quem precisa operar hoje uma hérnia, vesícula, varizes, tumor cerebral, não tem acesso. Paciente, o que está acontecendo com a oncologia hoje no Brasil? Está aqui o nosso presidente da MB, que é médico especialista na área. É um crime o que está acontecendo. As pessoas morrem sem tratamento. Quem precisa de quimioterapia? Não tem. Quem precisa operar? Não consegue operar, a não ser que consiga internar pelo sistema de emergência. Então, acho que você está coberto de razão. Isso é matéria para semanas de debates. Né? Agora, eu acho que essa percepção está mudando. Eu acho que essa percepção está mudando. Antigamente, quando eu falava isso, eu não conseguia nem terminar de falar. Hoje em dia, eu já termino. Apanho, mas termino. E eu acho que o importante é nós procurarmos outros caminhos, porque o SUS, da forma como ele está, eu reitero novamente, eu não estou falando em nome da minha instituição. Estou falando em nome meu, pessoal, é minha visão pessoal. Porque nós defendemos o SUS. E eu sou um defensor do SUS. Agora, o SUS, da forma como ele está, nós dizermos que a população brasileira tem acesso à saúde, eu acho que é um exagero. Da forma como está, não tem acesso à saúde. Todos os dias tem programas e programas de televisão, principalmente os matinais, mostrando que a crise no Brasil pediatria não tem acesso, nem mais na urgência e emergência. Quiçá o acesso à atenção básica. Então, acho que nós temos que... Você está coberto de razão, fico muito feliz, você jovem como querer discutir. Eu não tenho uma opinião formada. A minha opinião formada é que do jeito que está não serve. Agora, eu acho que a gente tem que discutir e procurar caminhos. Nós estamos quase em cima da hora, já passamos, mas eu vou dar aqui a palavra, se não se importam. Eu vou contra-argumentar outra vez. Eu acho que essa posição sua é extremamente conservadora. Você está querendo lidar com o que do sistema? Vai mudar o sistema? O sistema está subfinanciado. Você está pensando que talvez depois piore? Vamos financiar primeiro, aí você avalia se é necessário. Quando você começa a conversa que não está muito bem, vai ter de fazer, vai ter de mexer no fundo, isso é conservadorismo. Custamos estruturar um sistema desse tamanho para uma população que não tem acesso à saúde, não é por causa do SUS, não. Os 210 milhões de brasileiros que necessitarem hoje de emergência têm dificuldade independente do plano de saúde que tem. Então, acho que eu e Mauro vamos lutar juntos para que o CFM assuma uma discussão muito maior do financiamento. A discussão sobre juros, ninguém nem toca. Nós falamos sobre tudo sobre dinheiro. Juro da dívida pública, quase 400 bilhões são pagos pelos bancos. Por que nós não conversamos nisso, ao invés de conversar primeiro na destruição ou modificação do SUS? Acho que nosso caminho tem de ser outro.
Está acontecendo na Europa do mesmo jeito. Você torna muito mais Estado mínimo, tira o Estado daí, e a discussão maior para a população que está ouvindo o que está acontecendo no país é o seguinte: olha, o sistema público não funciona, vamos privatizar, privatizar é melhor. Quanto pior tiver o SUS, mais fácil vai ser privatizar. Eu acho que é uma discussão muito complicada, que deve ser feita. Aí o CFM, você representando agora, aqui não, mas você representando o CFM, nós temos que incentivar que isso aconteça. Tá bem? Portanto, eu penso que está na... Posso? O Dr. Florentino, não é? Dr. Florentino Cardoso. Será o último? Eu vou me permitir concordar com o amigo jovem. Absolutamente não acho que é conservadorismo que ele pensa. Nós vivemos uma enorme crise na saúde brasileira. Só não vê quem não quer. Embora exista um provérbio antigo, um ditado antigo, que diz assim: só se vê o que se conhece. Século XVI. O caos instalado na saúde pública brasileira é gritante. O sistema público de saúde é muito bem desenhado. Fato. Verdade. Mas ele é muito diferente do que está posto. E muito diferente da propaganda que existe, feita pelos governos. E eu não estou defendendo governo nenhum, não defendo esse, não defendo o anterior, acho que é muito farinha do mesmo saco. Vamos ter a oportunidade de escolher, se tiver algo que melhor, em 2018. Porém, é obrigação nossa sentarmos juntos, sem a pecha de dizer que eu sou conservador, não. Pensamos diferentes. O sistema precisa mudar. Do jeito que está, a população sofre. Filas de espera continuamente. E não é só financiamento, não. Precisa de mais financiamento? Óbvio que precisa. Os números mostrados pelo Vital hoje de manhã são bastante categóricos que falta financiamento. Mas falta muitas outras coisas. Que sistema de saúde público, ao estilo do nosso, aí os exemplos dos acadêmicos, alguns acadêmicos. Inglaterra? Canadá? Como é que está hoje lá? Eles estão repensando, estão revivendo, estão redimensionando, estão... Claro. Precisamos discutir desarmados, ouvindo e respeitando o contraditório, porque a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Filomeno, só complementar. Não, 30 segundos. Meu presidente está aqui, está ali atrás. Onde o presidente está, o vice não fala nada, né? Mas fica aqui a proposta, e levar lá para o nosso presidente, para a diretoria, para o plenário do CFM, talvez CFM e AMB, nós fazermos um fórum com esse tema, para que a gente possa debater, aprofundar, cada um dar o contraditório e a gente procurar um rumo em relação a essa prosa. Obrigado. Eu penso que são muitos os desafios, de facto, que esta comunidade tem que enfrentar. Mas eu quero que fique um voto de esperança e penso que, por mais dinheiro que haja, não conseguimos resolver os problemas. Eu acho que temos que investir um bocado, muito, na educação. E eu sou pediatra e estou-me a lembrar do sarampo, onde as vacinas estão disponíveis e muitas cabeças que eu enfrento, mesmo em Macau, dizem que não há as vacinas e estamos a ver o que é que nós vamos encontrar. Portanto, eu acho que a educação, e começar a educação desde pequeninos, é importante para mudar mentalidade e depois talvez se consiga resolver algum dos problemas. Foi um prazer estar aqui, vou passar a palavra ao Presidente. Bom, acho que foi uma excitante sessão. Muito obrigado aos palestrantes, sobretudo aos participantes pelos contributos e calorosa discussão que foi criada. Os desafios globais da saúde são imensos. Eu acredito que os problemas que nós enfrentamos em países subdesenvolvidos como Moçambique são, em parte, idênticos aos que o Brasil enfrenta e outras, portanto, comunidades pelo mundo fora. Para encerrar a sessão, vamos entregar os diplomas de participação. Muito obrigado a todos e uma salva de palmas para os palestrantes.
Bem, senhoras e senhores, logo após a entrega dos certificados, já teremos o painel Bioética nos Países Lusófonos. Peço a gentileza de todos que aguardem seus lugares para darmos continuidade à nossa programação. Vamos fazer uma foto. Os nossos agradecimentos.